O que muda na vida de uma pessoa, o que mudou na minha vida, o que vai mudar na sua vida ao assumir o cargo de delegado de polícia. Eu quero falar aqui de coisas reais, de histórias reais que me impactaram e que com certeza vão te motivar a estudar mais, a querer buscar essa meta na sua vida. Eu falei aqui em outro vídeo sobre vantagens diretas e indiretas, né? Falei de vantagens diretas como o salário e os benefícios como um todo, mas falei que o cargo de delegado te proporciona vantagens indiretas que vão bem além dessas vantagens diretas. Falei do prestígio social e tudo mais. Quero falar uma coisa que não é exatamente isso, mas que está relacionada a isso, que é esse impacto que o exercício do cargo causa na sua vida, na sua personalidade, como eu mudei como ser humano, como eu evoluí, o que eu aprendi. Poderia falar muitas coisas, esse vídeo poderia demorar 1 hora, mas eu vou resumir, vou falar de 3 experiências aqui que me impactaram e como isso me transformou, me fez melhorar como ser humano. Bom, durante o seu trabalho você vai lidar com muitas situações estressantes, você vai lidar com situações também felizes, acredita em mim, você vai lidar com muitas situações que você não viveria num trabalho normal, numa vida normal. Em uma dessas situações eu tive a oportunidade de participar junto com uma equipe da delegacia, claro, mas comandando, liderando essa equipe, da prisão, da localização em prisão de um sujeito que havia praticado um crime de femini. Então, esse sujeito havia então praticado femini contra a ex-esposa, na verdade era até esposa dele, companheira, eles moravam juntos, né? E foi uma situação muito triste porque, enfim, todas as situações de femini são muito tristes, mas essa me tocou bastante porque foi praticado na frente de um filho menor. E vocês sabem que inclusive teve uma alteração da lei para considerar isso, então, na dosimetria da pena. Enfim, mas ele acabou fugindo para outro estado e a filha da vítima veio conversar comigo, me pedindo para prender. Uma coisa que para prender esse sujeito, uma coisa que eu sempre aprendi com os mais antigos, e é uma coisa que você deve fazer desde o seu primeiro dia, aprender com mais antigos, os agentes, os escrivães, os delegados, todos. Experiência é muito importante. Eu sempre aprendi o seguinte: nunca prometa nada, faça. Então não prometa, eu vou fazer, eu vou prender. Não, vai lá e faça. E ela veio me pedir, olha, prenda ele porque ele praticou esse ato horrível, minha mãe era uma pessoa maravilhosa, e etc. Então nós conseguimos, através de diversas diligências, com apoio inclusive da Polícia Civil do Rio de Janeiro, prendê-lo naquele estado. E aí, assim que eu tive a confirmação da prisão, eu liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi para a filha e para a irmã da vítima. E aquilo foi um momento muito emocionante, e até me emociono agora, pelo agradecimento. E após isso, claro que esse foi um momento bastante impactante. Depois disso, essa família foi até a delegacia agradecer a equipe, me agradecer a equipe, e durante todo o processo a gente manteve esse contato, e até hoje a gente tem um certo contato. Quando é meu aniversário, eles me mandam mensagem, eles sempre me mencionam em alguma coisa, enfim. Então, eu lembro que no tribunal do júri, eles estavam lá, me abraçaram, me agradeceram muito, o sujeito foi condenado. Então, é uma coisa muito poderosa do cargo, é você causar um impacto na vida de pessoas no momento que elas estão muito fragilizadas, de você poder ajudá-las de alguma forma no momento que elas estão muito fragilizadas e machucadas, né, e com um sofrimento como esse. Então, esse é uma coisa que me faz evoluir a cada vez que eu passo. Eu já passei por outras situações bastante semelhantes e outros colegas também, então isso é uma coisa que realmente é muito impactante para mim. Então, é esse poder de causar um impacto, vamos dizer, positivo, de minorar uma dor ou de levar um sentimento de justiça às pessoas que estão sofrendo por um fato grave como esse. Uma outra coisa que tem relação com isso é a capacidade que a gente desenvolve de lidar com situações estressantes de uma forma relativamente calma. Como você, principalmente se você passar pelos plantões, eu sempre falo isso para os delegados, para os policiais que entram na polícia, vocês têm que passar pelo menos alguns anos nos plantões, vocês têm que passar por tudo. De repente o sujeito já vai para uma especializada ou ele já vai fazer um trabalho administrativo. Eu não sei, não acho isso uma coisa positiva. Eu acho que você tem que passar por algumas coisas, até para a sua evolução profissional e pessoal, né? Nesse caso eu lembro que eu estava dirigindo, o carro estava com um amigo que não é policial,
E uma hora que eu fui, tava na faixa, né, normal, e tal, conversando e tal, de repente eu senti um impacto no meu carro. Quando eu olhei pelo retrovisor, uma moto estava caindo, o sujeito estava caindo na moto. Aí eu parei o carro, desci e fui até a moto, teve uma distância, tive que dar uma corridinha, mas eu parei o carro e fui ver lá, era um motoqueiro, né, carregando gás, aí eu ajudei a levantar a moto, não estava muito machucado, mas enfim, ajudei ali, esperamos um apoio, daí eu levei até o hospital, e enfim, acabou que pela dinâmica do acidente, ele foi trocar a faixa e bateu na traseira do meu carro, então a culpa nem foi minha. De qualquer forma, eu fui até o empregador dele, avisei o que tinha acontecido, falei que ele estava no hospital, mas só fazendo curativo, e que já estava bem. Teve os danos da moto, que era do dono da empresa. O dono da empresa falou que isso acontece, que tinha seguro, então que estava tudo tranquilo. Então as coisas ficaram resolvidas. Mas depois que acabou, o meu amigo veio falar comigo, falou: Lúcio, eu fiquei impressionado que desde o primeiro momento, quando você percebeu o acidente, você parece que tinha clareza do que você tinha que fazer. Eu falei, bom, eu não sei se eu tinha clareza, mas assim, o que o trabalho da polícia me mostra é que quando você está numa situação de estresse, a primeira coisa é não deixar a adrenalina tomar os seus pensamentos. É claro que minha adrenalina estava alta, é claro que eu estava nervoso, provavelmente fiquei ofegante, alguma coisa assim, mas eu conseguia manter uma concatenação das minhas ideias, de falar, agora eu vou fazer isso, agora tem que socorrer, agora tem que pedir isso, agora tem que ir lá, tem que resolver assim, assado, ligar para o cara, ver se está tudo bem, e resolver o problema. Quando a gente faz um trabalho policial, muito do trabalho de delegado de polícia é isso, de você receber uma situação de estresse, não deixar a adrenalina te tomar a razão e você tomar boas decisões sequenciais. Eu aprendi a fazer isso na polícia, trabalhando. Né? É por isso até que existe uma coisa que para mim é muito importante. Geralmente o policial que está lá na rua, o policial militar, o policial rodoviário federal, o policial civil, que está lá na frente, prende o sujeito numa situação de estresse, ele chega na delegacia, é normal o policial que está no trabalho na rua, que ele esteja com uma adrenalina mais alta do que quem está na delegacia. Isso gera ali um desbalanço. O trabalho do delegado é compreender isso, trazer a situação para uma análise mais racional, não meramente emotiva, ou deixar que a adrenalina tome conta das suas decisões. E é por isso que é muito bom que quando você está no trabalho, você consiga ter essa consciência de que você vai ter que tomar a decisão e que mesmo que numa situação de grande estresse, de uma movimentação muito grande, que envolva muitas pessoas e às vezes tem gritaria, tem choro, tem gente reclamando, você tem que manter a calma, o equilíbrio e tomar boas decisões. Isso me ajudou muito na minha vida em vários aspectos, isso me fez uma pessoa muito melhor. Uma outra coisa que é uma coisa mais lúdica, mas que eu percebo muito, gosto muito de séries policiais e gosto muito daquele canal Investigation Discovery, né? E tem umas sériezinhas contando as histórias, contando as investigações, e eu gosto muito de assistir. E eu percebo que muitas das investigações, a depender de onde você vai trabalhar, principalmente se você trabalhar em especializadas como eu trabalhei, como no homicídios ou outras de investigação mais específicas, defraudações já trabalhei, proteção à criança já trabalhei, enfim, especializadas como essas, você vai ter oportunidade de fazer investigações muito interessantes. E é sim como se você estivesse vivendo uma série de Netflix, só que mais lenta. Porque a série de Netflix as coisas se resolvem rápido porque tem que terminar ali naquela hora ou naquela temporada. Muitas vezes essa sua série vai demorar muito tempo, não com a velocidade que acontecem nos filmes e na ficção, né? Mas muitas vezes o desenrolar disso parece muito com a série. Ou seja, você não saber qual é o próximo passo, de você pegar uma investigação ali do início, de não saber quem é o autor, uma investigação de Sídio, por exemplo, né? Você vai ter que pegar essa informação e ali às vezes você só tem um corpo, às vezes você só tem uma informação, às vezes você só tem um resto ali de um cadáver, e aí a partir dali você inicia uma investigação e aquilo vai se desenrolando de uma forma muito interessante. Eu lembro até de um fato que nós, durante uma investigação, trabalhava na delegacia de homicídios, uma pessoa estava desaparecida, então essa investigação começou com desaparecimento. E existiam algumas linhas investigativas, nós começamos a trabalhar essas linhas investigativas até que uma se fortaleceu, que o rapaz havia sido eliminado por
colegas, porque eles estavam praticando furtos e roubos juntos, né? Então esse garoto que estava desaparecido, ele era tido como um garoto assim, acima de qualquer suspeito, o pai era um comerciante e tal, mas ele estava envolvido com crime e as pessoas ao redor dele nem tinham muita consciência disso. O fato é que num desajuste entre eles, ele acabou sendo eliminado e o corpo dele foi enterrado numa região de Cerrado aqui. Então essa investigação foi muito interessante, porque a gente partiu praticamente de um desaparecimento com uma linha investigativa que não tinha nada a ver, que tinha uma razão que depois mostrou-se mentirosa, mas criada pelos próprios amigos que praticaram amigos, né, entre aspas, que praticaram esse fato. Mas então foi uma investigação que nós conseguimos no momento que nós chegamos ao local, inclusive com a ajuda dos bombeiros, com o cachorro, com uma pessoa que acabou na delegacia confessando o fato e delatando os demais. Isso então teve um processo, um desenrolar, que é realmente um desenrolar de série, quando você pega uma informação, corre atrás. Teve mandado de prisão para suspeito, que depois a gente viu que não era. Então todo esse desenrolar, esse vai e vem e tal, se parece muito com uma série de Netflix, mas da vida real, envolvendo pessoas e dores reais, e claro, num processo muito mais lento na maioria das vezes. Mas então nós localizamos e eu cometi um erro nesse fato, porque eu fiquei tão entusiasmado, feliz de ter realizado aquele trabalho com a minha equipe, etc., que eu acabei cometendo um erro que eu não cometi naquele caso do Femini que eu falei para vocês. Eu não avisei imediatamente a família. Então a imprensa foi acionada pela assessoria de comunicação da Polícia Civil e acabou que a família ficou sabendo pela televisão. Foi um erro. Eles vieram reclamar comigo e com muita razão. Eu pedi desculpas, a gente aprende assim. Inclusive esse fato ocorreu antes do Femini. Com isso eu aprendi e já apliquei lá no Femini. A primeira pessoa que a gente tem que avisar é a família. Essas são as pessoas que estão sofrendo. Não é a imprensa, não é o Ministério Público, não é o juiz, é a família. Essas pessoas são as pessoas mais interessadas. Então, isso é uma coisa bastante que me impacta bastante, me faz aprender muito e me faz ter uma vivência muito legal. Sou muito feliz com tudo que eu fiz na polícia, porque a polícia me proporciona esse tipo de situação. E se você tem um sonho de ser delegado, saiba que eu tenho um treinamento, o Programa Meta, que é um treinamento completo para provas de delegado, de todas as fases, um acompanhamento personalizado, com cronograma individual, diário, materiais específicos direcionados para provas de delegado, correções de peças, correções de discursivas, tudo que você precisa realmente para que todos os dias você saiba o que e como estudar. Se você tem interesse, deixei um link aqui para vocês, tá bom? Beijão para vocês, deixe seu comentário, o que você acha disso tudo, a gente vai se falando, não é sonho, é meta.